Em seu livro A Desestatização do Dinheiro, Hayek diz, abre aspas, a moeda que prevalecerá será aquela que ajudar as pessoas a prosperar e esses serão, por consequência, imitados por outras pessoas. Quer entender melhor a relação entre Bitcoin, criptomoedas e escola austríaca? Bem, esse vídeo é para você, então vamos lá. Olá, ricas e ricas com cripto, tudo bem? Matheus Braga aqui, mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que é a relação escola austríaca e Bitcoin. O Bitcoin definitivamente ele mudou, a nossa forma de enxergar a moeda. Pouco mais de uma década depois da sua criação, vemos que o criptoativo se destaca em meio a todo um novo sistema de moedas privadas que começam a constituir as bases de um sistema financeiro e o seu legado. Anteriormente era controlado por organizações centralizadas, agora não mais. Mas qual seria a principal relação da escola austríaca a respeito do Bitcoin? Qual a ideia que eles têm sobre as criptomoedas? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto, mas antes eu queria agradecer que você está aqui. Deixa o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você é novo, para você entender mais sobre o mercado cripto da forma correta e como você pode enriquecer através desse mercado e também conceitos importantes como esse. A escola austríaca é uma das mais conhecidas e talvez a mais estudada atualmente, nos dias de hoje, por economistas e também por leigos que querem entender mais. Ela é considerada uma das mais importantes e influentes porque o seu papel, na verdade, é entender e formar o pensamento econômico das pessoas, E principalmente nesse contexto de mundo que nós estamos. Pode-se dizer que o início dela ocorreu exatamente com a publicação de uma obra de um cara chamado Karl Menger. Ele é o pai da escola austríaca, em 1871, na cidade de Viena. E foi a partir dessas ideias que ficou conhecido como fundador desse movimento diferenciado do pensamento econômico. A escola austríaca, conhecida também como Escola de Viena, que foi onde tudo começou, ele segue uma linha de pensamento econômico que enfatiza, entre outros princípios, o poder da organização espontânea do mecanismo de preço, que começou a se estruturar ali a partir do século XIX. Recebeu esse nome em função de seus pré-fundadores e adeptos iniciais serem predominantemente austríacos mesmo, dentre eles Karl Menger, Baumgartner, Mises, Ludwig von Mises, que é um dos principais conhecidos, e outros nomes importantes do século XX, que inclui Isner, Hofbauer, Halit e Hayek, também ganhou um prêmio Nobel com justamente o livro que eu comecei citando esse vídeo. Sua linha de pensamento foi influente no século XX, sendo considerada por muitos como parte do pensamento econômico dominante. A partir desse século, a escola foi considerada heterodoxa. São exemplos de livros da escola Ação Humana, de Mises, A Desestatização do Dinheiro, do Hayek, ganhou o prêmio Nobel, e o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Hofbauer. Atualmente, o pensamento da escola é minoria no mundo, tem presente a impressão monetária expansionista no nosso dia a dia, infelizmente, mas muito criticada já pelos pensadores austríacos, como Hayek e Mises. Inclusive, algumas citações de economistas da escola foram interpretadas como avisos sobre a crise financeira de 2008, o que despertou novamente o interesse em teorias dessa escola. E aí o Bitcoin entra nessa jogada. E com a crise financeira de 2008, considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão, a crise financeira de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária dos Estados Unidos, causada pelo aumento dos valores imobiliários e não foi acompanhado por um aumento da renda da população, a famosa bolha de crédito. Bom, isso aí entendeu já sobre a escola austríaca, agora vamos entender sobre o Bitcoin. Bom, antes de partirmos para esse tópico, se você chegou agora e você é novo por aqui, eu peço que você já deixe o seu like, já se inscreva no canal e você que está querendo entender essa relação entre escola austríaca e Bitcoin, então já acompanhe os nossos próximos vídeos, Então vamos entender um pouco mais. Bom, você entendeu sobre a escola austríaca, agora vamos entender um pouco sobre o Bitcoin e eu quero te contar uma história rápida, que não te contaram sobre o Bitcoin. E tudo começa muito antes
da criação de Satoshi. Eu falei sobre a escola austríaca, sobre a Grande Depressão, sobre a crise de 2008. Em outubro de 1929, a Bolsa de Nova York ela desmoronava, né? Jogava os Estados Unidos em uma crise financeira profunda, proporções mundiais, que ficou conhecida como a Grande Depressão. E nos anos de 1938, o maior herói dos quadrinhos, o Superman, era lançado como uma junção de tudo que a sociedade americana precisava naquele momento, que era força, coragem e esperança. Além de uma pitada, claro, de contestação política. Mas a crise de 29 passou, né? E outra crise nos sucedeu, 2008. Na época, o mundo passava pela maior recessão desde aquela Grande Depressão, principalmente pelo estouro da bolha imobiliária americana, né? O mercado acionário foi duramente afetado, por exemplo, né? E ações acabaram virando pó, bancos quebraram, como Lehman Brothers, e milhares perderam as suas economias. Ou seja, o sistema financeiro tradicional entrou em colapso. Mas na década de 90 já se tinha um grupo de matemáticos, físicos e programadores, né, que se reuniam para discutir termos que já lhe preocupavam naquela época, como privacidade, anonimato e transações financeiras, né, transações financeiras sem o controle do Estado nas decisões dos indivíduos. Naquela época, vários autores da escola austríaca foram citados por esse grupo de jovens de espírito que se chamaram cyberpunks, né, que foram classificados dessa forma. Dentre os autores que eles falavam estavam Hayek, Ayn Rand, Hofbauer, Friedman, Mises e Karl Menger, que é o fundador do pensamento austríaco. E o movimento cyberpunk ele se preocupava com temas muito à frente do seu tempo, preocupando-se inclusive com a liberdade individual que estava sendo ameaçada dia após dia pelo avanço dos controles e do poder estatal. Muitas das pautas defendidas por eles são muito mais pertinentes no dia de hoje do que naquela época. Bom, em fóruns de internet e presencialmente, o movimento se desenvolvia com citações dos livros de Revolta de Atlas, de Ayn Rand, por exemplo, ou a desestatização do dinheiro, do Hayek, buscando se opor, se proteger do bandido estacionário, como eles classificavam o Estado. E como todo esse contexto, o conceito de criptomoeda, assim como o famoso personagem dos quadrinhos lá atrás, veio para suprir as demandas da sociedade e então desilusão com os agentes econômicos tradicionais. Desta vez, não mais por um herói imaginário como era o Superman, e de uma organização tradicional, mas por meio de um projeto de sistema financeiro alternativo e descentralizado. E aí nasceu o Bitcoin, 31 de outubro de 2008, através do seu white paper, quando um usuário chamado Satoshi Nakamoto, é um pseudônimo usado por esse autor, ou autores da moeda, publicou em um fórum o arquivo Bitcoin, a peer-to-peer Electronic Cash System, ou seja, um dinheiro eletrônico descentralizado. Em 9 de janeiro de 2009, houve o primeiro registro de mineração, processo que gera novos bitcoins na economia descentralizada. E a relação entre ambas? Você que chegou até aqui, entendeu a escola austríaca, entendeu o nascimento do Bitcoin, entender a relação entre elas. Bom, as ideias libertárias e anarcocapitalistas que a escola austríaca defende estão intimamente relacionadas com o desenvolvimento das criptomoedas. Na verdade, as teorias do dinheiro da escola austríaca apresentadas destacam várias características que o dinheiro deve ter. Tesourabilidade, por exemplo. Nesse sentido, o Karl Menger, que foi o criador da escola austríaca, fala que o dinheiro deve se manter o seu valor ao longo do tempo, né? Mas também deve ter a capacidade de depreciar uma parte sem diminuir o valor do dinheiro restante. Escassez relativa é um outro ponto. Esse ponto a gente entende que o dinheiro deve ser visto como uma reserva de valor, uma vez que um grande aumento na produção global reduziria significativamente a riqueza pessoal. Estabilidade de valor. O valor do dinheiro ele deve ser estável às mudanças geográficas, temporais e de quantidade. Mises, por exemplo, já se contrapunha bastante a esse sistema monetário expansionista defendido pelo Estado e também defendia o livre mercado. E Hayek, por exemplo, era ferrenho crítico ao modo keynesiano. Os governos adotaram principalmente a partir ali do final do padrão ouro em 1971, retirando o ouro, né, como lastro da economia mundial. O surgimento das criptomoedas respeita esses conceitos, por exemplo, revelando inclusive de forma prática como o livre mercado pode acontecer, a forma que a mesma escola austríaca sempre defendeu. De fato, né, muitos consideram que as criptomoedas são uma expressão anarcocapitalista, mas essa corrente de pensamento deve ao seu nascimento em parte às teorias da escola austríaca, com as quais, em muitos casos, enquadram um modo de pensar, uma visão de economia e seu impacto no mundo. Colocando desse ponto, é óbvio que a gente pode pensar que o Satoshi Nakamoto estava de verdade, claramente, em dia com essa corrente de pensamento, talvez até influenciado ou meramente coincidência, né? Mas a verdade é que os resultados das ideias
são vistos no mundo atual das criptomoedas. Então, a escola austríaca de fato foi presente durante muito tempo na criação do conceito de cripto e nasceu juntamente também com a expressão do livre mercado através do Bitcoin. Bom, você gostou desse vídeo de hoje? Espero que sim. Então deixa o seu comentário aqui sobre a relação que você acha que tem o Bitcoin com o anarcocapitalismo, com a escola austríaca de economia, com pensadores como Hayek, Mises, com Karl Menger, Ayn Rand, enfim. Deixa aqui o seu comentário e se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal, que nos ajuda pra caramba pra gente crescer e disseminar o conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos, eu te vejo no próximo vídeo e valeu!